Você não... Já está gravando a aula de vocês. Aí eu pedi para o pessoal que está online, quando tiver pergunta, para abrir o microfone, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, fica meio complexo. Bom dia, gente. Então, hoje a gente, de fato, vai entrar na disciplina de metabolismo, falar um pouco mais de metabolismo. Eu dividi essa aula de hoje entre metabolismo, onde a gente vai ter uma visão geral. Obviamente que a gente não vai falar de todo o metabolismo, de todas as enzimas, que não é o objetivo do curso. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltem lá, revisitem o Leninger. Mas a ideia é que de agora de manhã a gente dê uma visualizada de novo em metabolismo para a gente poder entrar em imunometabolismo, com todo mundo tendo mais ou menos uma mesma ideia sobre metabolismo. Nós vamos falar de duas coisas que são importantes no metabolismo. Uma coisa é quando a gente fala em metabolismo para sustentar necessidades de glicose. A outra coisa é quando a gente fala em metabolismo para sustentar necessidades energéticas. Parece a mesma coisa, mas não é. Os hormônios envolvidos são diferentes. E às vezes a gente, durante a graduação, como é muito corrido, a gente não tem chance de aprofundar nesse lado metabólico. Então, hoje a gente vai ver um pouco disso, porque é importante para a gente entrar na parte de imunometabolismo, e na parte da tarde a gente vai revisar o sistema imune e já começar a introduzir alguns conceitos de imunometabolismo, principalmente na resposta inflamatória aguda, mas a gente vai falar da crônica também. O que se sabe hoje em relação ao imunometabolismo está mais na resposta imune inata, mas já se sabe também que isso também é comandado na resposta imune adaptativa, tá? Deixa eu ver se aparece para mim. Beleza. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas de metabolismo por essa figura aqui autoexplicativa. Se a gente olhar bem para ela, a gente vai ver, a gente está acostumado, quando a gente fala das vias metabólicas, obviamente, a gente está falando das vias metabólicas dos macronutrientes. Então, a gente aqui está falando de glicose, de lipídio, de aminoácido, e como eles entram no nosso metabolismo e para onde eles vão em relação às suas necessidades metabólicas, para onde eles vão, né? Então, a gente aprende didaticamente, a gente começa a aprender pelo metabolismo de carboidratos, onde a gente vê aqui, nesse roxinho aqui um pouquinho mais claro, ou esse azul acinzentado, sei lá, ou por essa, a gente vê a rota, então, do metabolismo de carboidratos. Então, a gente veria as 10 reações da glicólise e entrada no ciclo de Krebs, que didaticamente a gente aprende assim. Mas o que essa figura mostra para a gente também é que não necessariamente essas rotas elas são separadas. Apesar de didaticamente a gente aprender separado, isso aqui é o que acontece no nosso corpo. Todas as rotas acontecendo ao mesmo tempo e dependendo de demandas metabólicas. Então, tudo que acontece no nosso organismo é dependente de demanda metabólica. Então, aqui a gente vê o metabolismo de lipídio, ora entrando também na via energética, metabolismo de aminoácidos entrando também na rota energética, algumas alças de entrada, que, por exemplo, em amarelo, a gente pode ver aqui algumas rotas de entrada desse metabolismo de aminoácidos no ciclo de Krebs. Então, metabolismo de lipídio também, com rotas de entrada, principalmente aqui neste ponto, onde é a formação de acetil-CoA. Então, existem rotas de entrada de todos os grandes metabólitos. Então, dentro do processo, aqui destacando de respiração celular, onde a gente tem, então, o ciclo de Krebs gerando gás carbônico e o metabolismo energético na cadeia respiratória, consumindo oxigênio no processo, então, que a gente conhece como respiração celular. É claro que essas vias, em alguns momentos, elas interagem entre si, dependendo de uma demanda metabólica. E, principalmente, o que a gente estuda são as rotas metabólicas em estado de jejum e alimentado. Então, aqui nessa figura um pouco mais simples, a gente mostra como seria esse metabolismo de uma forma global. Então, de uma proteína, seja ela uma proteína muscular ou uma proteína que eu me alimentei, eu vou gerar aminoácidos. Desses aminoácidos, eu gero, então, substratos que vão, então,
desde se introduzir no metabolismo, como, por exemplo, alguns aminoácidos, como a alanina, pode ser convertido em piruvato. Piruvato esse, dependendo da demanda metabólica, pode formar glicose 6-fosfato, na via da gliconeogênese. Os ácidos graxos, por exemplo, eles podem gerar acetil-CoA na beta-oxidação para atender, então, as demandas metabólicas quando no estado de jejum. E, ao contrário, no estado alimentado, por exemplo, proteínas em excesso da nossa alimentação, elas vão ser descartadas, então, para formar ureia. E mesmo em estado de jejum prolongado, proteínas também podem ser degradadas para formar piruvato, para sintetizar glicose, e ainda assim a gente formar ureia, uma vez que as proteínas são os únicos metabólitos que a gente não armazena. A glicose e os lipídios a gente consegue armazenar, tá? Professora? Bom, oi. Tem aluna querendo entrar na chamada. Obrigada. Essa é a parte chata do Meet, que eu tenho que sair. Foi, tudo bem? Não sei se a pessoa conseguiu entrar. Peraí, vou falar para ela solicitar de novo. Acho que agora ela conseguiu, né? Sim. Tá, voltemos. Lembrando que a aula está sendo gravada, tá, gente? Então não se preocupem, tá tudo gravado. De novo, vou avisar para usar o microfone, porque eu não consigo acessar o chat, tá? Bom, e o que seriam, então, essas demandas energéticas celulares, quando a gente fala dos macronutrientes? Então, a gente sabe que o nosso organismo, dependendo dos estados metabólicos, ele pode proceder, ora, gerando... Na verdade, o que a gente tem que dizer aqui é que quando a gente fala de macronutrientes, talvez o nutriente que seja mais relevante para o metabolismo celular, colocando dessa forma, talvez seja a glicose, por conta de algumas células não possuírem mitocôndria. Então, geralmente, quando a gente fala das demandas energéticas celulares, ela está um pouco concentrada na glicose, por conta das hemácias, por exemplo, algumas células renais, e o próprio cérebro, que não é capaz de captar lipídio, ele só capta corpos cetônicos, eles têm demandas celulares específicas, então a nossa quantidade de glicose no nosso corpo ela tem que ser constante. Então, dependendo do nosso estado fisiológico, se a gente está no estado de jejum ou alimentado, as rotas metabólicas elas tendem a atender à manutenção dessa quantidade de glicose constante na corrente sanguínea por conta dessas demandas, principalmente de hemácias. Então, o metabolismo ele tende a se modificar dependendo da necessidade de glicose para atender essa demanda de glicose das células. Mas lembrando que a gente começa a aula hoje falando de demanda de glicose, mas que depois a gente vai falar de demanda de ATP. E aí, claro, que a gente vai ter que comentar sobre a temporalidade desses processos. Por quê? Quando a gente fala da glicose, a gente está falando de que hormônios? Vocês lembram? Insulina e glucagon. A insulina é um hormônio liberado no estado alimentado, ou seja, se eu me alimentei, meus níveis de glicose sobem na minha corrente sanguínea, significa que eu vou começar a liberar insulina para jogar essa glicose para dentro da célula. Essa glicose, então, como aqui na imagem, ela vai ser metabolizada em piruvato, que seja, esse piruvato vai gerar acetil-CoA, o acetil-CoA ele vai entrar no ciclo de Krebs.
Se eu tenho glicose demais, se eu começo a gerar acetil-CoA demais, significa que vai sobrar, então, esse acetil-CoA. Então, esse acetil-CoA ele vai ser transformado em ácidos graxos. Então, no metabolismo, estado alimentado, liberação de insulina, eu tenho glicose que favorece, então, a via glicolítica, então vou favorecer a glicólise e vou favorecer a transformação desse piruvato em acetil-CoA. Uma vez que eu tenha excesso de acetil-CoA, esse acetil-CoA seguiria para a síntese de ácidos graxos, formando, então, os triacilgliceróis, que vão, então, ser transportados para o tecido adiposo. Em relação a aminoácidos, quando a gente se alimenta, o excesso de aminoácidos, geralmente, ele é convertido em proteínas, a parte dos aminoácidos, eles atendem à produção de proteínas, mas eles podem também ser convertidos em outros componentes, como piruvato, alfa-cetoglutarato, e atender outras demandas metabólicas. O metabolismo de aminoácidos ele não segue a regulação insulina-glucagon. Por quê? Ele é o único em que a maioria dos aminoácidos, quando eu dou aula de metabolismo de aminoácidos, eu digo que todos os caminhos levam ao glutamato. Então, geralmente, os aminoácidos no nosso corpo eles são transformados de alguma maneira em glutamato, e esse glutamato, então, é o que é o iniciador do ciclo da ureia, como mostra aqui. A entrada desses aminoácidos ou não no ciclo da ureia depende, então, da presença do acetil-CoA em excesso e do próprio glutamato em excesso. E, estando em excesso, ele forma, então, o N-acetilglutamato, que é a molécula que é um agonista alostérico da enzima... Ai, me fugiu o nome dela agora. Carbamoil fosfato sintetase. Então, a partir do momento que eu sintetizo carbamoil fosfato sintetase, ela inicia o ciclo da ureia. Então, a maior parte desse aminoácido no estado alimentado, se eu como proteína demais, ela é descartada na forma de ureia, tá? No estado de lipídios, quando a gente come lipídios demais, a gente absorve sob a forma de ácido graxo. Como a gente não tem demanda energética de lipídios, eles, então, a partir do momento que a gente absorve esses ácidos graxos, eles são metabolizados em triacilglicerol, que também seguem para o tecido adiposo. No estado de jejum, a gente já tem o comando do glucagon. No estado alimentado, então, tem níveis de glicose acima de 4,5 decilitro no sangue, então eu tenho liberação de insulina, são esses processos que ocorrem. No estado de jejum, eu já tenho liberação de glucagon. O glucagon, uma vez liberado, essa glicose, então, que está em falta para essas células que não têm mitocôndria, essa glicose tem que vir de algum lugar. Então, de forma que a gente tem, que eu não falei do metabolismo de glicogênio, mas a gente pode armazenar no estado alimentado sob forma de glicogênio, mas o glicogênio no estado de jejum ele é convertido em glicose. Glicose essa que tanto já pode ir para os tecidos num estado mais precoce de jejum, mas num estado mais avançado de jejum, para gerar glicose, eu vou precisar de uma demanda de outras moléculas de 3 carbonos, que podem ser, então, aminoácidos. Então, alguns aminoácidos podem ser convertidos em intermediários de 3 carbonos e virar glicose através da gliconeogênese. E o glicerol, pelo amor de Deus, não me coloquem em qualquer prova. A gente vai corrigir uma prova de professor adjunto, gente, que falaram o ácido graxo gera glicose. Eu quase matei um. Eu falei, não, gente, não é um ácido graxo. O triacilglicerol, no estado de jejum, ele sofre ação enzimática, então ele libera os 3-acilglicerol, ou ácidos graxos, que vão para a circulação e entram nas células para entrar na mitocôndria, para fazer, então, beta-oxidação. Então, a gente queima esses lipídios para formar acetil-CoA e gerar energia através da beta-oxidação. O glicerol do triacilglicerol, esse sim pode ser convertido em dihidroxicetona, e uma vez que ele forma dihidroxicetona fosfato, ele pode entrar na via glicolítica para gerar glicose. Mas ácido graxo jamais. A partir da acetil-CoA, eu não tenho, uma vez que ele é acetil-CoA, eu não tenho como voltar para piruvato. Essa reação ela não existe. Quem faz a conversão do piruvato em acetil-CoA é a piruvato desidrogenase. Ela é uma enzima específica e só tem uma via de formação, que é de piruvato a acetil-CoA. O mecanismo contrário ele não existe.
Então, pelo amor de Deus, nunca digam que de ácido graxo gera glicose. Mas, a partir do triacilglicerol, o glicerol do triacilglicerol, eu posso gerar dihidroxicetona fosfato, que entra, então, na gliconeogênese, tá? Pelo amor de Deus. E quando eu tenho no estado de jejum excesso de acetil-CoA, parte dele é disperso na forma de corpos cetônicos. Então, esses corpos cetônicos, eles podem ir para o cérebro ou ir para outros tecidos, onde ele vai também, esse corpo cetônico, hidroxibutirato, acetoacetato, chegando no cérebro, por exemplo, ele pode ser convertido em acetil-CoA e ser utilizado no ciclo de Krebs, então, para refazer a respiração celular, tá? Isso de uma forma bem resumida, hein, gente? Mas não é somente só isso. O que a gente vai ver hoje também é que existe uma demanda energética. Estado alimentado e estado de jejum significam as alterações que nosso corpo sofre em mais ou menos intervalos de 6 em 6 horas. As demandas das nossas células, elas não acompanham necessariamente essa demanda metabólica de 6 em 6 horas, que é o ciclo alimentar, o ciclo da nossa alimentação. O que vai acompanhar esse processo energético são outras enzimas e outros metabólitos que percebem a ausência de ATP ou não durante os nossos processos celulares. Por exemplo, imagina que eu estou no estado alimentado, eu acabei de me alimentar, meus níveis de glicose estão normais, mas do nada eu começo a correr. E aí, não dá para ficar esperando meu corpo. Não, agora eu vou entrar em estado de jejum, e aí minha célula vai começar a entrar em gliconeogênese, que eu vou liberar glucagon. Não dá tempo. O processo de liberação de insulina e glucagon ele é demorado. Por quê? Claro que o pâncreas ele armazena dentro das suas células gotículas desses hormônios. Nas células alfa, nós temos glucagon, nas células beta, a gente tem insulina reservada. Mas em respostas celulares rápidas, a gente precisa de respostas mais rápidas. E para sintetizar também novas insulinas e novo glucagon, é complicado. Uma síntese proteica leva em torno de 6 a 12 horas para acontecer. Uma síntese de novo de um hormônio vai levar de 6 a 12 horas. Qual é o mecanismo que vocês conhecem que é o mais rápido de você modular uma atividade metabólica, se a gente estiver considerando, por exemplo, enzimas? Vocês lembram da aulinha de enzimas lá de 1900 em Guaraná de Rolha? O primeiro mecanismo para você controlar uma enzima, dos mecanismos, é o estado de fosforilação, defosforilação. É o mecanismo mais rápido. O último mecanismo de controle enzimático, aí sim, vai ser produção de novas proteínas, hormônios, tá. Então, o nosso corpo ele reage muito mais rápido a essas demandas de fosforilação, defosforilação, do que, de fato, produzindo insulina e glucagon. Dito isso, a gente vai falar também do estado energético, focando principalmente nessa molécula que está aqui em cima, chamada AMPK, que é uma proteína quinase dependente de AMP. O que é essa molécula? A MPK ela é uma molécula que, quando das baixas de ATP, dito isso, se eu tenho... Vou escrever aqui, porque senão o pessoal não vê. Se eu tenho baixa de ATP, ATP, vocês sabem que é uma molécula que tem 3 fosfatos. À medida que ele vai sendo metabolizado, ele vai fazendo ADP e AMP. A enzima, como eu falei para vocês, é uma proteína quinase dependente de AMP. Ou seja, ela está ativada quando dos altos níveis de AMP. Ou seja, quando eu tenho uma alta demanda energética, eu estou queimando ATP, eu preciso de ATP. O que vai acontecer nesse caso? Essa enzima ela vai fornecer sinais ao nosso corpo, desde o nosso sistema de controle de fome, vai fornecer sinais onde eu tenho liberação de hormônios no nosso próprio intestino, no nosso próprio estômago e no nosso tecido adiposo para mobilizar os nossos estoques energéticos. Ou seja, dito isso, se eu tenho baixa energia, a primeira coisa que meu corpo vai sinalizar é para eu queimar a minha gordura do tecido adiposo, além, claro, de alimentar a via glicolítica. Quando eu tenho
excesso de energia, a coisa já começa a ficar ao contrário. Por exemplo, aquela pessoa que comeu aquela picanha com aquela capa de gordura, depois ela comeu mais alguma coisa, depois ela comeu mais alguma coisa. Não estou falando em compulsão alimentar. Estou falando do estado alimentado. Quando a pessoa se alimenta, o que nós vamos ver agora é que a gente é comandado por outros sinais que são mais rápidos, são gerados mais rápidos para comandar o nosso estado de fome e de alimento. Se a gente está em estado de jejum, a gente está demandando energia, está usando tecido adiposo, a MPK está lá expressa, liberando essa gordura, principalmente do tecido adiposo. Quando as necessidades do tecido adiposo elas estão atendidas, quem entra em ação são 2 hormônios que controlam as nossas necessidades de ingesta calórica. Dentre eles, a leptina, produzida, então, pelo nosso tecido adiposo, e a adiponectina, que são conhecidas como adipocinas. Essas moléculas, elas controlam, então, a nossa vontade de comer, especialmente a leptina. Elas controlam a nossa vontade de comer, dizendo, já tenho energia o suficiente, minha AMPK não pode estar ativada. Então, o aumento de leptina significa que eu vou inibir essa molécula, dizendo, eu já atendi as minhas quantidades energéticas. Tá? Então, existe um controle não só da fome, não só do metabolismo de glicose, mas existem outros controles fornecidos, não só pelo tecido adiposo, mas também pelo intestino. Por exemplo, quando nós estamos com fome, a gente libera grelina. A grelina é aquele hormônio que faz a gente sentir aquele rugido no estômago. É uma demanda que vem do nosso cérebro, dessas rotas de sinalização, avisando, estou com fome, então eu vou liberar a grelina para comportamentalmente eu querer comer. Ok? Quando eu estou com meu estômago cheio e meu intestino cheio, eu libero a molécula semelhante ao glucagon. Então, libero moléculas como GLP, como GIP, que controlam, então, a nossa vontade de ser, dizendo, para aí, meu filho, de comer. Tá? E isso, obviamente, que vai refletir no nosso estado metabólico. Mas a gente vai falar disso com calma. Então, dependendo das nossas demandas energéticas celulares, essa enzima MPK, ela vai funcionar, então, como um sensor de tenho ATP, não tenho ATP, e aí isso vai modular mais rapidamente os nossos estados de alimentado, jejum, em tudo em conjunto a gente mantém, então, não só apenas os níveis de glicose constantes para células que não possuem mitocôndria, mas, ao mesmo tempo, a gente dá o suporte de ATP necessário para as nossas células funcionarem, tá? Dúvida até aqui, gente? Então, continuemos. Aqui só falando algumas rotas do AMPK, uma vez que o AMPK está ativado, ele, então, promove, dependendo do tecido, ele vai promover, então, liberação de ácido graxo, como, por exemplo, se eu tenho baixa energia, então eu induzo liberação de ácido graxo nos meus tecidos, para, então, fazer beta-oxidação, eu diminuo a formação do glicogênio, eu aumento o metabolismo da glicose, todas essas vias, então, que são capazes de gerar, então, energia na fosforilação oxidativa, tá? Então, ele é um indutor de vias, de rotas que geram energia. O que eu estou falando aqui que pode parecer esquisito? O AMPK ele pode estimular, ao mesmo tempo, o aumento da velocidade da glicólise, como a degradação de ácido graxo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho glicólise sendo acelerada, então, geralmente, no estado de jejum, a gente pensa o contrário, eu tenho que diminuir a velocidade da minha glicólise, porque eu estou com baixa glicose. O AMPK ele não está interessado nas quantidades de glicólise, ele está interessado nas quantidades de energia. Então, eu aumento a via glicolítica e aumento o gasto, a minha degradação de lipídios. Então, tanto glicólise quanto lipídios, eles estão rodando normalmente, porque eu não estou falando de estado alimentar de jejum, eu estou falando de estado de necessidades energéticas. Então, a minha glicólise está ativada junto com a rota de lipídios também sendo degradados, tá?
Isso depende muito do estado metabólico, são momentos metabólicos, isso não dura 6 horas. 6 horas aí a gente já está falando de insulina e glucagon. Isso aqui é estado momentâneo, minutos, segundos, tá? Isso aqui eu já falei. Bom, isso aqui eu já falei. Deixa eu só ver o que eu quis falar. Revisando um pouquinho, gente, desse mecanismo, então o que a gente fala de obtenção de energia nada mais é do que aquilo que eu comecei a falar no início, de que todos os metabólitos do nosso corpo, tanto aminoácidos, ácidos graxos, a própria glicose, elas têm por objetivo final gerar, então, acetil-CoA, isso no estado nutricional de alimentado, ou então na demanda energética, quando ela é necessária, elas têm por objetivo gerar acetil-CoA. Esse acetil-CoA, então, entra no ciclo de Krebs. Durante a formação, então, durante a rotação do ciclo de Krebs, a gente tem como produto final a formação de CO2 e de NAD-FADH2, que são transportadores de elétrons, e eles migram, então, para cadeia respiratória, gerando, então, oxigênio. Esse oxigênio, consumindo, então, oxigênio. Esse oxigênio, uma vez que é consumido, e a cadeia se completando, então a gente tem a formação de ATP. Nada mais isso. Processo de respiração celular. Aqui, só para vocês lembrarem da via glicolítica, então, essa é a segunda parte da via glicolítica, então, onde a gente tem gliceraldeído 3-fosfato, formando, então, bifosfoglicerato, depois 3-fosfoglicerato, até, finalmente, a gente formar piruvato. Lembrando que na via glicolítica, a gente tem a formação também de um potencial redutor e de 2 ATPs. Então, essas rotas que são formadoras de ATP são todas estimuladas numa demanda, no estado de demanda metabólica, tá? No ciclo de Krebs, a gente vê um pouquinho mais aqui o acetil-CoA gerando, então, NADH, esses potenciais redutores, para a nossa cadeia respiratória. Tendo, então, o produto final desses NADH, eles vão formar, então, os ATPs necessários para manter os estoques de energia celulares. Ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, os ácidos graxos também são degradados, então aqui a gente tem, só para vocês lembrarem, a rota de degradação de ácidos graxos. Então, a gente tem, durante a degradação dos ácidos graxos, a gente também tem formação de potencial redutor, e ao final do processo, a gente tem a formação, então, da molécula do acetil-CoA, que entra, então, no ciclo de Krebs, a entrada no ciclo de Krebs, gerando, então, 7 NADs e 7 FADs, então, que vão atender a fosforilação oxidativa. E, para lembrar a fosforilação oxidativa, então, a gente tem aqui, esquematicamente, o que acontece durante a fosforilação oxidativa, talvez esse modelo de fosforilação oxidativa com a teoria quimiosmótica, se não fosse a contribuição desse pesquisador, o Peter Michael, a gente não teria descoberto a fosforilação oxidativa como ela é hoje. O Peter Michael, ele era um químico teórico em que ele desenhou esse modelo de gradiente quimiosmótico, onde ele, por teoria, ele criou na verdade, era uma hipótese em que, durante o transporte de elétrons de NAD e FAD, se criaria um gradiente na membrana interna mitocondrial positivo, então seria o gradiente elétrico, ao mesmo tempo ácido. Então, a presença do hidrogênio do lado no espaço intermembrana mitocondrial geraria, então, um ambiente ácido e, ao mesmo tempo, positivo, e na matriz mitocondrial a gente teria um ambiente negativo e básico. Então, justamente essa diferença entre o estado químico e elétrico permitiria, então, que uma enzima tivesse sua atividade ideal, então, para a síntese de ATP. Então, como é que funcionaria isso? Lembrando dos complexos, o complexo 1, isso vai ser importante que vocês vão ver isso nos artigos de vocês, no que vocês forem estudar, vocês vão ver. No complexo 1, então, onde NAD
na verdade ele é chamado de NADH desidrogenase. O NAD, vindo tanto do ciclo de Krebs como da própria glicólise, ele entra no complexo 1, então ele doa seus prótons e elétrons. O complexo 1, na realidade, ele, além de ser uma enzima, ele é uma bomba de prótons. Aqui, na verdade, são bombeados 4 prótons durante o processo. Então, tanto prótons vindo do NAD, quanto prótons presentes na matriz mitocondrial, eles são bombeados para fora da mitocôndria, para o espaço intermembrana, e os elétrons são transportados para essa molécula aqui, importantíssima, e que está todo mundo vendendo aí no mercado, que é ubiquinona, ou tem muita gente vendendo aí como aquelas Q10, vendendo aí no mercado. Aquilo ali não serve para nada, tá, gente? Não usa, não. Isso não aumenta a energia, a gente é capaz de produzir ubiquinona, citocromo, a gente é capaz de produzir. Uma segunda forma também de chegar elétrons à ubiquinona é através da nossa enzima do ciclo de Krebs, que faz a conversão de succinato a fumarato. Então, é a succinato desidrogenase. Então, nós temos aqui o FADH2. Essa enzima é a única enzima que ela não é transmembrana, ela é uma enzima do ciclo de Krebs. Então, os prótons referentes a essa enzima também são, na verdade, eles são transportados no complexo 2, mas os elétrons seguem, então, para a ubiquinona, que é convertida em ubiquinol. Tá? Existem lançadeiras que são capazes também de gerar, então, potenciais redutores que podem ser transferidos para a ubiquinona, mas se vocês quiserem depois dar uma lembrada lá no Leninger, da lançadeira de malato, aspartato, e na lançadeira de glicerol fosfato, tá? Bom, mas o fato é que todos os prótons e elétrons que chegam à mitocôndria, eles são transferidos, então, ou bombeados para fora da mitocôndria, e os elétrons são transferidos para a ubiquinona, que se converte em ubiquinol. Esse ubiquinol, então, ele chega ao complexo 3 da cadeia respiratória, então são entregues prótons e elétrons. O complexo 3 também uma bomba de prótons, ele bombeia 2 prótons para fora da matriz mitocondrial. E esses elétrons são transferidos para o citocromo C, que na verdade não é uma estrutura, não é uma proteína que está na matriz, é uma proteína que ela está no espaço intermembrana. E o interessante é que esse citocromo C ele pode ficar passeando aqui no espaço intermembrana, e nesse passeio ele vai coletar, então, os elétrons necessários para transporte para o complexo 4. Esse transporte não é simples assim. Aqui tem uma coisa que todo mundo erra quando eu boto na prova, que é o ciclo Q, porque o citocromo C ele tem uma estrutura interessante que ele só aceita um elétron por vez. Então, a cada chegada do ubiquinol, que tem 2 elétrons e 2 prótons, a cada chegada desse ubiquinol ao complexo 3, eu tenho que fazer ciclos de elétrons dentro do meu complexo 3 para que esse elétron seja entregue. Então, de um ubiquinol, eu fico com o meu parzinho aqui sobrando. Ele tem que transportar novamente para o citocromo C até ele ficar com 2 parezinhos de elétron. Quando ele tem 2 parezinhos de elétron sendo formado, são doados 2 hidrogênios para ele, até que ele vira, de novo, o biquinol. Ai, dá para ser um H aqui, tá, gente? Desculpa. E recomeça o ciclo, porque a questão do citocromo C é que ele só recebe um elétron por vez. Mas ele chegando, então, recebendo esse elétron, ele doa esse elétron justamente para a reação, onde o oxigênio é utilizado para formar água. Esse gradiente, e aqui também a gente tem uma bomba de prótons. Esse gradiente eletroquímico, a gente sabe que as enzimas elas dependem de algumas propriedades para elas serem ativadas. Esse gradiente eletroquímico atende, então, à necessidade da 5ª enzima da cadeia respiratória, que é a ATP sintase, que é na realidade, a ATP sintase ela é como se fosse um rotor que a gente tem dentro da nossa célula. Ela parece realmente um rotor industrial, ela tem capacidade de rotação. Então, essa enzima, quando a gente atende ao estado de acidez e
o estado de elétrons, carga elétrica positiva, essa enzima está na sua atividade ótima para atuar, e a atuação dessa enzima é jogar prótons para dentro da mitocôndria, e essa passagem desses prótons por dentro desse rotor faz com que a enzima ela gire. A cada rotação da enzima, entra um ADP na ATP sintase, um ATP sintetizado e um ATP liberado. Ela tem essas 3 atividades ao mesmo tempo. Captação de ADP, liberação de um ATP e formação em cada subunidade, uma formação de ATP. Então, captação, formação, liberação. A cada rotação, ela vai mudando o seu perfil enzimático, muda o seu sítio ativo, e aí culmina com a liberação de ATP. Se a gente não tivesse ATP sintase, eu não sei se vocês vão lembrar disso, como é que eu faria aqui? Eu não tenho ATP sintase, a ATP sintase não está funcionando, como é que eu liberaria essa energia que está aqui? Parte da energia, e a gente libera mesmo. Como é que a gente pode dispersar parte dessa energia? Sob forma de calor. Então, a gente tem também na mitocôndria, ela não é considerada da fosforilação oxidativa, mas a gente tem proteínas chamadas UCP. Essas UCP são proteínas desacopladoras, que, então, para controlar as quantidades ideais para manter essa fosforilação oxidativa funcionando, elas dispersam parte dessa energia sob forma de calor. E aí eu pergunto para vocês, por que isso não poderia ser feito direto? Por que precisa dessa bagunça toda para a gente gerar energia na nossa célula? Vocês têm alguma ideia? Por que eu preciso fazer uma bomba de próton? Por que bomba de próton? Por que tudo isso para gerar um ATP? Não era só enfiar o fosfato lá? Por quê? Você está vendo que o ATP não tem hidrogênio, na verdade eu estou botando fosfato. Por que essa reação, qual é a característica dessa reação que é tão importante? Vocês lembram? E se eu citar uma coisa chamada bomba de hidrogênio? Hiroshima, Nagasaki. Segunda Guerra Mundial. A bomba nuclear era de quê? Eram bombas de quê? Hidrogênio. Por que eu não posso fazer esse transporte direto? Porque a liberação de energia iria ser absurda. O Sol tem hidrogênio. O que a gente consegue ver, tá Sol aqui, a energia emanada por essas liberações de prótons e elétrons, de transporte de prótons e elétrons, é o que gera luz. É uma energia de tal maneira que a luz do Sol tem hidrogênio. A gente está vendo aqui, a gente é aquecido pela força dessas bombas de hidrogênio. Se nós não tivéssemos uma bomba de hidrogênio controlando a síntese de ATP, a energia ia ser perdida se fosse direto do próton para cá, a energia ia ser perdida e seria inviável a vida. Porque simplesmente a gente ia liberar essa energia toda da ligação do hidrogênio ao mesmo tempo, e a força gerada ali seria tal que a célula seria rompida. Então, se a célula seria rompida, a gente ia explodir mesmo. Não teria condição de manutenção da vida. Porque a quantidade de energia contida nessa ligação é muito alta. O que faz todo sentido você criar uma molécula de ATP que é super rica em energia. Toda energia conservada no processo é utilizada para a biossíntese de ATP. Por isso que ela é a nossa molécula energética. Porque você clivar uma molécula de ATP, você chega a um ponto de você conseguir fazer reações que são irreversíveis, impossíveis de acontecer na natureza. Mas pela energia do ATP, a gente consegue. A fosforilação da glicose, que parece a mais boba possível, que é a ação da hexoquinase, ela é dependente de ATP. Ela nunca aconteceria no seu estado normal. A gente precisa dessa molécula carregando essa quantidade de energia para conseguir colocar um fosfato numa glicose, porque carrega muita força energética. E é dessa energia, então, que a gente tira as nossas atividades metabólicas. É dessa gradiente quimiosmótico que a gente consegue formar essa molécula que vai sustentar as atividades biológicas do nosso organismo. Tá? Bom, aqui só falando dos aminoácidos que também entregam, eu não vou falar muito disso não, porque senão a gente vai se estender muito. Não, o ciclo da ureia não. Isso aqui depois vocês revejam.
Bom, se nós falamos da via, como é que nós geramos esse ATP, e quando a gente tem excesso, quando a gente tem muita energia conservada, o que acontece? Se eu atendi minhas necessidades de geração de ATP, nós vamos ver, então, que a glicose, quando a gente capta, ela é rapidamente metabolizada a glicose 6-fosfato. Então, nós formamos através, olha aqui o nosso ATP bonitinho, sendo degradado não, sendo defosforilado. Então, essa defosforilação enzimática leva à formação, então, da glicose 6-fosfato. Se eu estou atendendo o meu estado metabólico, se eu tenho glicose suficiente, essa glicose ela tem caminhos que ela pode escolher. O primeiro caminho que ela pode escolher é formar, então, glicose 1-fosfato, para atender a glicogênese. Então, se eu tenho excesso de glicose, eu posso fazer glicogênia, estocar sob a forma de glicogênio. A segunda rota que ela pode seguir é formar frutose 6-fosfato, que é a primeira via de comprometimento, a primeira reação de comprometimento com a glicólise. Então, tem alguns livros que falam a fosforilação da glicose compromete a glicose com o metabolismo energético. Mais ou menos. Ela não compromete com o metabolismo energético, ela compromete com o metabolismo. A partir do momento que ela entra no metabolismo, ela pode seguir 3 caminhos distintos, que é formar glicogênio, entrar de fato na via glicolítica, ou entrar numa terceira via, que é importantíssima, e pena que a gente não tem tempo, às vezes, de dar isso na graduação, que é a via das pentoses. Então, uma terceira via que o metabolismo da glicose pode atender é a via das pentoses, onde nessa via eu vou formar ribose, que é fundamental para a gente fazer nucleotídeo. Então, assim, se eu não tiver ribose, eu não consigo formar os nucleotídeos, não tem DNA, não tem RNA, e não tenho as outras moléculas, mesmo ATP, eu não tenho nem ATP. Eu não vou ter ribose para fazer ATP. Então, é uma via super importante no metabolismo, e aí a gente vai começar a ver mais para frente no imunometabolismo, como essas vias são moduladas enzimaticamente, sem controle de insulina e glucagon, para funcionarem dependendo de demandas celulares. Mas a gente vai ter que começar a raciocinar assim, o que naquele momento... A gente vai ter que pensar pela célula, porque a célula não pensa. O que ela quer naquele momento? Porque se eu pensar assim, eu estou em estado de jejum, vamos dizer, mas eu tenho uma célula que ela precisou replicar, ela precisa de DNA, macrófago. Eu posso estar em estado de jejum, eu estou com uma infecção, eu tenho que ter macrófago para combater a infecção. Você acha que o macrófago vai ficar assim, não, tem insulina aqui? Não, desculpa, tem glucagon aqui, eu não vou me ativar, não, porque está no glucagon que a pessoa está de jejum, eu vou ficar aqui quieto, né? Porque não tem, como é que eu vou me ativar? A macrófago não está pensando se está em estado de jejum, alimentado, ele vai responder o quê? Eu preciso ser ativado, eu vou ser ativado e vou proliferar. Qual a rota do macrófago vai estar sendo ativada, apesar de ser plena loucura? Via das pentoses. Ele precisa proliferar, a gente precisa combater uma infecção. Ele não está nem aí se tem insulina e glucagon, ele vai ser comandado pela quantidade energética, que é a MPK. Se ele tiver energia, ele vai proliferar e vai fazer via das pentoses e vai gerar DNA para ele proliferar. Tá? Então, a gente começa a ver que aquela estrutura canônica que nós vimos na graduação, de o metabolismo ele vai daqui para cá, dependendo da liberação de insulina e glucagon, nem sempre é assim. Depende da demanda celular, depende do que a célula quer fazer naquele momento. Então, essas vias vão passear entre elas e a gente vai ver algumas surpresas também quando a gente chegar no imunometabolismo. Bom, se eu estou em estado alimentado, eu posso fazer também ácidos graxos, então essa enzima aqui super importante, acetil-CoA-carboxilase, está ativada para fazer malonil-CoA. Então, ao invés de degradar na beta-oxidação, como eu mostrei antes, agora eu vou sintetizar ácidos graxos e vou estocar. Então, antes a gente viu que se a gente estivesse no estado de jejum, glucagon estava sendo liberado, glucagon, então, que vai induzir a nossa glicose 6-fosfato vir oriunda de glicogênio, da gliconeogênese, para liberar a glicose. Glicose é essa que vai ser utilizada. O cérebro é um gastador de glicose, não só pelo cérebro, mas também pelas hemácias.
Vai ficar ali na minha hemácia. Hemácias. Gente, eu acho que eu saio daqui direto pro CAP. Como é que desenha isso? Hemácias. Beleza. Os aminoácidos, então, vão ser, em sua maioria, convertidos a piruvato, através de formação de alanina. A alanina converte a piruvato. Geralmente, esses aminoácidos são provenientes de degradação. Aí depende, vamos lá. Um conceito rapidinho. A gente tem jejum, gente, quando a gente fala de jejum, a gente fala de jejum de curta e longa duração. Jejum de curta duração, ele usa basicamente glicose. Jejum de longa duração, a gente começa a usar aminoácido, que é ruim, porque os aminoácidos têm compostos nitrogenados, e esses compostos nitrogenados, eles são essenciais para o nosso corpo. A gente não sintetiza nada com nitrogênio do corpo, então tudo que tem de nitrogênio que a gente tem no nosso organismo, ele vem dos aminoácidos. E a gente só consegue obter esse nitrogênio na alimentação. Então, assim, o nosso corpo, ele demora muito a usar fontes nitrogenadas para gerar energia. Então, quando a gente chega no estado de jejum suficiente para quebrar a proteína, a coisa já está indo meio de mal a pior, tá? E durante também o estado de jejum, a gente queima ácido graxo. Então, o jejum de curta duração, ele começa usando glicose, que vem do glicogênio, depois gliconeogênese, usa ácido graxo, por fim, ele usa aminoácido. Quando chega no aminoácido, o negócio está pegando. Usou aminoácido, passou desse tempo, a pessoa já começa a cantar para subir. Vocês conhecem algumas doenças em que a pessoa entra em caquexia, ou seja, elas têm perda de massa muscular. Já está nesse momento que aquele aminoácido está sendo consumido, então isso é um problema, até porque durante a queima desses aminoácidos, a gente faz ureia dos ácidos graxos. Se a gente tem excesso de acetil-CoA, a gente começa a fazer corpos cetônicos e aí o indivíduo entra em acidose metabólica. Então, o excesso de jejum também é ruim para o organismo, por conta dos metabólitos que são gerados. No estado alimentado, então, a gente viu que a gente tem liberação de insulina, e insulina essa que força a entrada de glicose no nosso fígado, que forma, então, piruvato. Piruvato vai fazer acetil-CoA. Excesso de acetil-CoA vai gerar gordura, que vai ser transportada, então, para o nosso tecido adiposo. A glicose gerada vai ser transportada para os tecidos e vai ser utilizada, então, na fosforilação oxidativa. Os aminoácidos em excesso, eles vão atender, então, a síntese de proteínas, a síntese dos cetoácidos, principalmente são utilizados no ciclo da ureia, no ciclo de Krebs, e o excesso vai ser liberado, então, na ureia. Então, esse é o ciclo básico que a gente tem de jejum alimentado, e é basicamente o que a gente vê, geralmente, quando a gente estuda bioquímica. E aí a gente tem aquela guerra, né? Dependendo do estado alimentado, de jejum, a gente tem aquela guerra de que metabólito eu vou usar, qual a via. A gente viu também, vocês devem ter visto na graduação, que essas vias têm regulação coordenada. Então, quando eu tenho liberação de insulina, a glicogenólise é inibida frente ao aumento da velocidade da glicogênese. Quando a gente tem liberação de insulina, a gliconeogênese está diminuída frente ao aumento da velocidade da glicólise. E a cetogênese, na liberação de insulina, ela está aumentada frente à cetogênese, aqui nesse caso é a formação de corpos cetônicos. Ela está diminuída na liberação da insulina, porque eu não tenho tanto acetil-CoA assim, porque eu estou formando lipídio, enquanto no estado de jejum eu tenho um aumento dessa cetogênese, porque eu estou formando corpos cetônicos. Tá? Então tem sempre essa guerra não, mas assim, esse contrabalanço, essas vias, elas são reguladas coordenadamente para que elas aconteçam dessa maneira, para a gente não gerar ciclos fúteis, tá? E aí, o que eu falei para vocês, é claro que existe a comunicação desse metabolismo com o metabolismo, então, energético, que foi o que a gente falou no início, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho mais, então, no nosso corpo, dessa modulação, como eu falei para vocês. A gente, apesar de ter estudado muito estado alimentado e de jejum,
eles não são estados únicos. Então, a gente anda celulares que são comandadas ao mesmo tempo, sequencialmente, de forma mais rápida, dependendo da demanda celular. E aí eu vou ter que falar dessa história aqui. Os primeiros, talvez a gente tenha os primeiros estudos, são interessantes, o histórico da gente entender um pouquinho do que é o imunometabolismo e essas alterações. A gente deu muita pancada na parede, porque desde 1980, mais ou menos, para cá, foram criadas muitas teorias, inclusive eu posso dizer que eu participei de uma delas, que foi de falar de disfunções, que hoje a gente vê que não são disfunções. A primeira delas fala sobre... A primeira logo que surgiu foi falar de obesidade. Existia muito interesse em entender por que algumas pessoas comem muito e são magras, tipo Leander. Se Leander comer 3 quilos aqui de lasanha, ele vai ficar pleno. E por que outras pessoas não podem, vivem de alface e não emagrecem nada, não conseguem emagrecer? Qual é a diferença entre essas pessoas? Então, talvez os primeiros estudos tenham sido muito simplistas, tentando entender um alvo único do porquê que isso acontecia. E aí, fizeram, então, estudos com camundongo nocautes, e aí, num determinado laboratório, eles acabaram descobrindo que tinha um animal, dos cruzamentos que eles fizeram, que tinha um animal que ele era naturalmente obeso. O consumo de alimento dele era muito maior, óbvio, do que o dos outros animais. Mas esse animal, ele simplesmente não se sabia por quê, porque no humano essas coisas são mais complicadas, porque quando a gente fala de apetite voraz, a gente também tem a questão cognitiva. Então, a gente tem o estado emocional da pessoa, traumas, etc., que estão envolvidos nesse sistema. Então, não dá para ser tão simplista em relação ao apetite voraz. Existem outras questões. Mas no camundongo, a gente pode estar até errado, não sei se o camundongo está traumatizado, os meus com certeza são, mas no camundongo é difícil a gente falar de trauma de infância, abandono de pai, assim, a gente não abandona, a gente rouba a criança, né? No caso, a gente é meio Nazaré, né? A criança acabou de desmamar, já está aqui outra caixa. Mas, enfim. Mas, a princípio, seria mais simples. A resposta dele em relação à hormonal seria mais simples. Então, eles desenvolveram no camundongo, eles foram deletando, nocauteando alguns genes, e eles descobriram, então, esse animalzinho aqui, que tinha um apetite muito voraz, ele era, obviamente, obeso, ele tinha síndrome metabólica, então, caracterizada por obesidade, hipertensão e diabetes, então, ele tinha as 3 condições clínicas, e ele era super sensível ao frio. Então, o que acontecia com esse animal? Ele ainda era friorento. O que acontecia com esse animal? Aí eles foram investigar esse animal, e a primeira coisa que eles fizeram, eles dosaram vários insulina, glucagon, ele era diabético, então tinha uma diminuição da insulina, já tinha uma resistência à insulina, então a insulina estava alta, mas ela não funciona, alta de glicose, pressão alta, e o outro camundonguinho aqui pleno. Começaram a dosar algumas outras coisas, então o que será que tem diferente? Aí, nesse animal especificamente, eles descobriram que esse animal não tinha uma baixa de leptina. Então, por volta dos anos 80, 90, descobriram que o que esse animal tinha diferente do outro era leptina. Então, esse animal, que é chamado OB, meu O está igualzinho ao B, meu Deus do céu. OB, era um camundongo deficiente para leptina. E aí falaram, resolvemos o problema. Os gordinhos podem ficar felizes que a solução para tratamento de obesidade é entupir a pessoa de leptina. Não deu certo. E aí eu vou dizer para vocês que eu acabei participando sem querer dessa história, porque a gente achava, então, leptina, tá, tudo bem, vamos injetar leptina no camundongo para ver o que acontece. Injetamos leptina no camundongo. Quando a gente foi peritoneal, quando a gente foi olhar o peritônio do bicho, lavar o peritônio do bicho, cheio de neutrófilo. Ué, leptina está induzindo inflamação? Estranho. Pois é. E aí, a gente começou, assim, só aqueles resultados que você fala, você contaminou a leptina, que você trocou a caixa, mas não era isso. Tinha alguma coisa acontecendo que a gente ainda não conseguia entender.
E as pessoas que estavam buscando um emagrecimento tratando com leptina, obviamente não deu certo, não aconteceu nada. Anos depois descobriram por quê. Na realidade, o paciente que é obeso, o problema dele, os que são obesos, geneticamente obesos, o problema não estava na quantidade de leptina, porque eles foram pegar paciente no camundongo, o camundongo tinha menos. Mas no caso do paciente, quando eles foram analisar o paciente, os níveis de leptina em pacientes obesos, às vezes, são normais ou altos. Então, todo mundo ficou sem entender nada. Eu falei, mas como é que é isso? E aí veio a segunda hipótese, deficiência de receptor. Eu falei assim, então talvez o problema seja na deficiência de receptor de leptina. Maravilha. Foram olhar nos pacientes obesos a questão de receptor de leptina, também não. Os receptores estão lá, não é. Os receptores estão lá, estão funcionais. Que diabos está acontecendo, então? Então, na verdade, o excesso de caloria na dieta do indivíduo, ele leva, então, à conversão do excesso desse combustível e armazenamento no tecido adiposo, e parte desse combustível é queimado sob forma de calor. Só que só tem um probleminha. Ele é queimado sob a forma de calor, mas lembra que eu falei da UCP lá atrás da mitocôndria? Eu tenho que ter mitocôndria. Tecido adiposo, picanha, tem pouca mitocôndria. A cor branca da picanha, aquela corzinha branca da gordura da picanha, significa pouca mitocôndria. O citocromo ele tem uma cor vermelha. Então, vermelha amarronzada. Então, geralmente, quando você tem um tecido adiposo com mitocôndria, ele é chamado marrom. O tecido adiposo branco, que é esse das pochetes, tudo branco, galera, não tem mitocôndria. Então, não tem perda de lipídio sob a forma de calor. Ou seja, ele vai acumular ali no tecido adiposo, que vai acontecer que as células adiposas vão ficar cada vez com mais gotículas de gordura, tá? E aí vem um outro problema. O excesso de leptina, como eu disse, atrai o neutrófilo, que eu contei para vocês, e atrai uma outra celulinha também, e ativa uma outra celulinha também chamada macrófago. Por isso que pessoas obesas hoje são clinicamente chamadas de inflamadas. E aí a gente já começa a ver uma conversa entre metabolismo e inflamação. Metabolismo e imunidade. Já começamos a conversar. A leptina, então, estimulando a ativação de células imunes a produzirem citocinas, e aí a gente tem produção de citocinas pró-inflamatórias, para aquele tecido vai ter uma consequência. Tá? Vamos chegar nisso. Então, no estado normal, gente, da nossa alimentação, existem duas rotas que controlam, então, a nossa ingesta de alimento. Então, a gente tem as rotas da melanocortina. A melanocortina, ela está na hipófise. Ela, quando ativada, ela induz os sinais de coma menos, metabolize mais. É claro que isso passa, óbvio, pelo AMPK, né? Uma curiosidade, eu gosto desse momento, Patrícia, é cultura. Inútil, mas é. Essa melanocortina, tem 2 cachorros que têm deficiência nesse receptor. Os Golden Retrievers e os labradores. É verdade, eu estou falando sério. Eles, como têm deficiência nesse receptor, eles estão sempre com fome. Então, esse sinal do coma menos, para ele, não existe. Então, o bichinho, ele realmente tem a sensação o tempo todo de que ele está com fome. Então, ele fica desesperado. Toda vez que ele vê comida, ele quer comer. Ele pode comer um saco de ração que ele não vai estar saciado, porque, como ele não tem, existe uma baixa de melanocortina nele, eles não entendem que ele já tadinho, ele já não fala. Já não tem um cérebro tão assim avançado. E ainda por cima tem a deficiência na melanocortina, então os bichinhos, eles realmente são vorazes, eles querem comer o tempo todo. Tá? Oi? No final ela vai ser, ele age no receptor, ela produz essa substância, ela age no receptor da melanocortina, e essa melanocortina, ela é que emite sinais de coma menos. Tá?
Aí fala assim, então eu posso tomar melanocortina para diminuir? Não, porque o nosso neurônio é cretino. O que acontece? Quando você tem uma substância que eu estou acostumada, meu receptor está acostumado, eu tenho uma substância que tem 50 moléculas da substância para 3 receptores. O que acontece? Eles vão funcionar agindo ali. Se eu aumento 100 moléculas para 3 receptores, ele falou, não, 100 moléculas não. Aí ele internaliza e não funciona. Que é a dessensibilização. Se você bota excesso daquele dali, ele dessensibiliza e ele perde a função. Por isso que não adianta você dar melanocortina, porque não vai funcionar. Esse é o princípio básico. Por exemplo, quem toma hormônio de crescimento, para malhar, é isso que acontece. Chega um momento que você dessensibiliza os receptores, você tem que dar um tempo no ciclo para poder voltar a tomar. Por isso que existe ciclo. Do marombeiro, existem os ciclos. Ele toma determinado medicamento, tem que parar um tempo para voltar os receptores para tomar de novo. Porque senão esses receptores, eles cantam para subir. Bom, então esse sinal, ele é dado, essa ativação dessa melanocortina, ela é dada principalmente pela leptina liberada no tecido adiposo, como eu falei anteriormente, que induz os sinais. Se eu estou produzindo no tecido adiposo, ele está cheinho, eu começo a liberar leptina. E aí, rapidamente. E aí ela vai dizer, olha, coma menos, metabolize mais, ok? Então, a MPK provavelmente vai ser ativada para metabolizar essa energia. Agora, existe um outro receptor que é para o neuropeptídeo Y. Esse neuropeptídeo Y, ele vai responder a PYYY, que é um peptídeo vindo do intestino, e a GLP-1. Ele vai responder à insulina, ele é inibido, dando sinais de coma mais, metabolize menos. A insulina liberada no pâncreas, o GLP, eles são inibidores desse sinal de coma mais, metabolize menos. Então, vamos lá, para organizar isso aqui. Leptina, vamos voltar para ela. Insulina e o GLP, a leptina induz o sinal de coma menos. E a leptina, insulina, GLP, PYY, inibem o sinal de coma mais. Então, o natural seria, se eu tenho leptina, avisando que eu tenho tecido adiposo suficiente, insulina, estado alimentado, peptídeo YY da saciedade, GLP, saciedade, eu estou inibindo o sinal de coma mais, porque eu tenho energia suficiente. Vocês sabem qual é o medicamento que agora está sendo super vendido para inibir esse sinal de coma mais, metabolize menos? Semaglutida, ou então o nosso famoso Ozempic. O Ozempic nada mais é que um análogo da GLP-1. Então, uma vez que o paciente ingere GLP-1, ele inibe esse sinal de coma mais, metabolize menos. Então, teoricamente, ele estaria entrando no coma menos, metabolize mais. Teoricamente. Existem alguns trabalhos que têm mostrado que a administração do Ozempic, ele talvez ajudasse a vencer a resistência à insulina. Eu não sei se ele age diretamente, acredito que não. Mas eu acredito que, como você não tem, a pessoa começa a comer menos, você tem uns resgates dos receptores que eles se sensibilizam novamente. É o que eu acho. Tá? Então, eu tenho sinais de comer menos e metabolizar mais. Já a grelina, que é um hormônio do estômago, ele ativa esse sinal quando dá baixa energética, e esse sinal, então, leva a pessoa a comer mais, e uma vez que ele está ativado, ele libera o neuropeptídeo Y, bloqueia o sinal de coma menos. Então, teoricamente, era para a gente controlar bem esse sistema. As nossas células controlam muito bem. E a gente não está falando de obesidade, a gente não está falando da vontade de comer, não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre necessidades celulares, tá? Aqui só foi um experimento que eles fizeram, que é bem bonitinho, que eles acompanharam os níveis de grelina, glicose e insulina num paciente ao longo do dia, e aí eles viram que
Ao mesmo tempo que a grelina é liberada, existe uma indução no comportamento alimentar no paciente, então ele tem um pico de glicose, porque ele se alimenta, a grelina é liberada, ele tem vontade de comer, ele se alimenta. Uma vez que ele se alimenta, então a gente tem um pico de insulina também, porque ele ingeriu carboidrato, é quando você faz o pico de insulina. Só para comprovar que, de fato, essas vias, essas sinalizações, elas são sequenciais. Eu ia falar do receptor canabinoide também. Isso aqui é só uma novidade, gente. Porque também existe no controle da fome alguns receptores que são chamados os receptores endocannabinoides. Eles são de dois tipos, então. Eles são do tipo CB1, que está presente no sistema nervoso central, e no CB2, que está sendo bastante investigado porque ele está presente nas células imunes. Tá? O CB1, então, ele vai se ligar tanto ao THC, quanto ao canabidiol, quanto ao canabinol, promovendo respostas assim, diversas, depende, obviamente, de que neurônio. Mas nós temos também que são as substâncias derivadas da cannabis, né? Mas nós temos também hormônios no nosso corpo, como a anandamida, o aracnoglicerol, que são sintetizados por nós, que também atuam nesses receptores. Então, teoricamente, a anandamida e o aracnoglicerol, eles também são liberados durante o estado em que a gente está com fome, com baixa demanda, com baixa capacidade energética. Então, eles se ligam ao CB1, auxiliando nessa sensação de fome. Por isso, quem fuma maconha tem a larica, porque essas substâncias, elas ativam o CB1, aumentando, então, a vontade de comer, tá? Oi. Isso foi em paciente. Mas dá pelo rabo. Não sei se... É porque, assim, a glicose dá para a gente medir porque na ponta do rabo. Agora, a insulina... Insulina é kit, né, de ELISA, né? Não dá. Mas no paciente dá. A gente pode furar o paciente à vontade. Mentira. A gente tira da pontinha do rabo também, mas só dá para você dosar a glicose. Podia. E aí, então, a gente está falando... Eu não vou ficar muito falando disso, não. Estou falando da MPK. A leptina, então, seria uma molécula que ela estimula a MPK. A adiponectina são os dois hormônios do tecido adiposo que também ativa a MPK. Eu estou querendo chegar, no final das contas, nessas vias de sinalização. É aqui que eu quero chegar. Mas para a galera aí que trabalha com leptina, por favor, dosa de adiponectina, gente. A adiponectina é tão importante. E aí chegamos finalmente onde eu queria. Falar um pouco da sinalização, porque insulina, o que insulina faz, quem é, onde vive, o que come. Então, temos aqui a leptina, com a sua via de sinalização. Ela é uma proteína que se liga, então, a um receptor tipo JAK-STAT. Então, a leptina, uma vez que se liga ao seu receptor, leva a uma via de sinalização, primeiro com um elemento de resposta as vias de ligação, então a IRS ela é ativada, ativando a via de PI3K-AKT. Uma vez que você ativa a via de PI3K-AKT, você vai ativar a via da mTOR como eu falei para vocês, a leptina ela também induz a ativação da MPK. Esse MPK ele é capaz de desbloquear o sinal da mTOR e a mTOR ela passa a ficar funcional, tá? É isso. Além disso, a ativação de STAT ela vai levar também a ativação de fatores de transcrição, que vai, então, induzir a expressão de algumas proteínas que levam à expressão de substâncias que são inibidoras de fome. Tá? Atentem a MPK, atentem a mTOR. Tá? Bom, por outro lado, a adiponectina, como eu falei, um carinho com ela, gente, por favor. A adiponectina, por que carinho com ela? A adiponectina nada mais é a sinalização, ela se liga a um receptor do tipo proteína G, ele vai atuar, então,
fosforilando, então, a proteína IRS1 ou 2, que a gente já tinha visto ali na leptina, e vai liberar um fator, que é esse fator aqui, APPL1, que ele fosforilado, ele vai induzir, então, a fosforilação do receptor de insulina, sensibilizando esse receptor. Então, de uma forma geral, não quero que vocês decorem isso, mas a ligação da adiponectina no seu receptor, ela sensibiliza, então, os receptores de insulina. Então, eu produzindo adiponectina, significa que eu estou forçando o receptor de insulina a funcionar. Tá? Por isso que eu tenho uma ideia perfeita para quem quer emagrecer, que é tomar o Ozempic, mas tomar metformina também, porque você ativa essa via. Então, você tem queima de gordura por 2 lados. E aí, vamos lá. Como eu disse para vocês, o MPK é um grande regulador de energia corporal. Primeiro, eu estava falando dos estados energéticos celulares. Mas vamos ver o que ele faz. Quando a gente tem a fosforilação da MPK, quando ela está ativa, ela pode ser ativa tanto por hormônios, tanto por estresse, por sinais mitogênicos, ou então pelo próprio metabolismo da glicose, pelo aumento do metabolismo da glicose, a MPK ativada, ela comanda diversas rotas metabólicas que culminam em, primeiro, bloqueio da síntese de esterol. Vamos pensar aqui, como é que eu posso dizer? Vamos pensar de uma forma coerente. Se eu estou sem energia, eu vou sintetizar colesterol? Não, eu estou sem energia, eu vou ficar usando o meu MP5, MP5 não, o MP5, ai Jesus. Se eu estou com baixa de energia, eu vou ficar sintetizando acetil-CoA para quê? Eu preciso da acetil-CoA para gerar energia, eu não vou ficar sintetizando colesterol. Por outro lado, se eu estou com baixa energia, eu não sintetizo lipídio. De novo, eu estou quebrando, eu não quero sintetizar. E aí eu bloqueio as rotas de síntese e, por outro lado, vou ativar as rotas que levam à geração de energia. Então, eu vou ativar CPT1, que é a proteína de transporte de lipídio para dentro da mitocôndria. Vou estimular oxidação de lipídios. Vou estimular fissão mitocondrial e mitofagia. E isso daí tem consequências, diversas consequências celulares, que vocês, quando pegarem os artigos, vão ver. Isso está envolvido na autofagia, está envolvido em outros processos. Tá? Mas, principalmente, a ideia aqui é que se a MPK está funcional, você iniba as rotas de biossíntese e ative as rotas de produção de energia. Tá? Então, ele vai estimular também a via glicolítica com inibição da biossíntese de glicogênio, além de modular a mobilização de receptores GLUT4, que são os sensíveis à insulina, para a superfície celular, para aumentar a captação de glicose. Ok? O AMPK ele é muito interessante, porque o AMPK ele é capaz de inibir a nossa via de mTOR. Então, eu mostrei a via de mTOR para vocês, e a MPK, ela inibe a função da mTOR. O que a nossa mTOR faz? Cadê você? Aqui. Uma vez que a nossa mTOR está ativa, em que situação eu estou ativa? Em que situação a mTOR está ativa? Aqui está na nossa proteína mTOR. Ela está ativa principalmente na presença de aminoácidos essenciais, ou seja, eu estou no estado alimentado, na presença de fatores de crescimento, no metabolismo energético ativo, ok? Quando eu tenho muita energia, minha energia está suficiente, eu bloqueio a MPK. Se a minha MPK está bloqueada, significa que os fatores celulares estão sendo produzidos e eu posso ativar a minha mTOR para fazer biogênese de mitocôndria, síntese de nucleotídeo, síntese de lipídio. Nesse caso, eu tenho energia suficiente, então eu posso sintetizar lipídios, tá? E posso reaproveitar algumas substâncias através da autofagia. Então, a via, então, de ativação de mTOR, ela está ativa. Maravilha. E aí, então, a gente já viu que, sob baixa condição energética, quem comanda
o metabolismo celular é a MPK, sobre condições energéticas estáveis, quem comanda o metabolismo celular é mTOR, que aí a gente vai ter crescimento celular, adaptação celular, então é isso. Se eu tenho baixa energia, as vias que vão controlar minhas células vão ser as vias de AMPK, para eu gerar energia. Se eu tenho demandas energéticas atendidas, eu tenho disparo das vias de mTOR, para a célula fazer o que ela tem que fazer. E aí chegamos nesse camarada aqui, que foi o primeiro que mostrou... Gente, que horas está? Então não sei como é que eu estou indo. Já. Chegamos nesse camarada aqui, que foi o primeiro que mostrou em 1956. Ele viu que a célula tumoral ela pensava um pouquinho diferente das células normais. Por quê? Eu acabei de falar para vocês. Se eu tenho uma célula em baixa energia, o que eu vou fazer? Eu vou disparar sinais AMPK. Se eu estou disparando sinais AMPK, eu vou aumentar a minha oxidação de lipídios e vou aumentar a minha função mitocondrial para gerar ATP. Mas a célula tumoral não quer isso, não. A célula tumoral não se sabe por quê. A célula tumoral é uma célula, a gente sabe disso, que a célula tumoral ela tem uma capacidade altíssima de captar glicose, e ela pegava essa glicose, essa danadinha, ao invés de mandar piruvato para a mitocôndria para fazer fosforilação oxidativa, ela não. Ela fazia lactato. Pô, gente, glicose indo para fosforilação oxidativa, 37 ATPs. Glicose indo para lactato, 2 ATPs. Por que eu faço isso? Por que eu vou gerar só 2 ATPs? Não sabemos até hoje. Mas óbvio que tem uma sinalização do porquê comanda dessa maneira, tá? Por outro lado, células normais, a gente sabia, células normais, na disponibilidade de glicose, elas fazem via glicolítica, fazem aqui o piruvato, vai para a fosforilação oxidativa, beleza, mas o que está acontecendo? Por que a célula tumoral não quer fazer a fosforilação oxidativa? Porque ela opta por fazer isso. E aí, por influência desse efeito, ele foi denominado, então, o efeito Warburg, por conta da descoberta do Otto Warburg, que células tumorais, elas captam mais glicose, mas geram lactato. Então, elas não usam a fosforilação oxidativa como meio de geração de energia. E isso foi importante porque, através dos estudos do Warburg, se criou uma técnica para diagnóstico de células tumorais, porque uma vez que a gente saiba que células tumorais elas absorvem mais, elas captam mais glicose, a tomografia passou a utilizar marcadores de glicose, como o 2DG, para identificar essas células. Então, onde tiver maior captação de glicose, vai aparecer esses pontos escuros ou brilhantes, então, aqui na evolução da técnica, aonde tem captação de glicose, então a gente vê aqui uma cor mais brilhante no exame, dizendo que ali tem uma alta capacidade de captação, então, de glicose. Então, o efeito Warburg, ele eu acho que chegou a ganhar o Nobel, pela questão da descoberta da aumento da captação de glicose por células tumorais e por conta da consequente, então, utilização dessa descoberta dele para diagnóstico e para tumorismo. E aí... Ai, não acredito que eu tirei. Tinha uma figurinha linda. Calma aí. Eu vou catar na antiga. Descartar. Deixa eu pegar a figurinha aqui. Olha lá. Deixa eu ver se eu acho. Espero que tenha apagado. Vamos ver. Ah, não acredito. Espera aí. Eu vou achar. É que é muito bonitinho. Não.
Senão vou catar isso. Ah, tem aqui. Achei. Nananã, isso aqui eu não vou falar, isso aqui eu vou falar. Também não tá? Tá. Uai. Ah, gente, vou ter que achar isso. Peraí. Tem rede, a internet é boa por isso. Acharei. Como eu achei. Aham. Uhum. Já mostrar a luzinha. Então, o que eu queria mostrar para você? Tá todo mundo vendo? Como eu estava dizendo para vocês, com relação ao... Ia dar um zoom nessa imagem. A gente estava falando do efeito Warburg. E os programistas são burros. Não, deixa assim que tá bom. Então, a gente ficou naquela do porquê que as células tumorais elas usam mais glicose. Então, por que elas promovem a produção de lactato? E aí, gente, isso aqui foi um trabalho que a gente fez em 2024, mostrando que não é somente só isso. Aqui, apesar de não ser uma célula tumoral, mas a célula tumoral também, essa imagem aqui mostra, então, as células do fígado de um animal sadio e células do fígado de um animal com sepse, então, um animal inflamado. As células tumorais procedem da mesma maneira. Se eu tivesse uma imagem por microscopia confocal de uma célula tumoral para esse marcador, e eu já vou explicar, certamente que essas células estariam também com a mesma marcação em verde. Que marcação é essa? Essa marcação, então, é por um fluoróforo chamado BODIP. Ele é um marcador de presença de lipídio na célula. Então, as células tumorais não fazem somente aumento de captação de glicose. Faz sentido para a gente. Bom, ela não quer fazer fosforilação oxidativa, ela aumenta a captação de glicose para fazer, então, lactato. Beleza, vai ficar fazendo 2 ATPs lá, então, até dizer chega. Mas aí tem uma segunda característica também da célula tumoral, e a gente descobriu agora que células inflamatórias, que é aumento da captação, aumento da formação de lipídio. Agora deu um nó na cabeça. Ela, além de usar a via glicolítica para gerar ATP, parar na via glicolítica, ela não quer fazer beta-oxidação. Ela faz síntese de lipídio. Uai, se eu preciso de energia, por que eu estou sintetizando lipídio? Tem vários motivos para sintetizar o lipídio. Primeiro, que se a gente estiver falando de uma célula inflamatória, é para produzir os metabólitos, aqueles metabólitos pró-inflamatórios, como prostaglandinas, etc, etc. Numa célula tumoral, qual é a característica principal da célula tumoral, além da invasividade? Não, além da metástase. Ela, para fazer a metástase, primeiro ela tem que fazer uma coisa: proliferar. Se eu estou proliferando, eu preciso de membrana plasmática, certo? Se eu preciso de membrana plasmática, quem é o componente da membrana plasmática? Os fosfolipídios. Fosfolipídios. Ácido graxo, eu preciso fazer ácido fosfatídico para fazer o fosfolipídio para inserir na membrana. Então, por que a célula tumoral sintetiza lipídio? Porque ela precisa proliferar. Para ela proliferar, ela precisa de lipídio. Então, ao invés de ela utilizar a beta-oxidação, ela sintetiza lipídio. E, recentemente, a gente descobriu que as células inflamatórias também. Mas aí com outro motivo. Ou seja, essa célula é doida. Não faço beta-oxidação, estou com baixa energética, eu consumo mais glicose, paciência, abro mão da minha beta-oxidação e começo a sintetizar lipídio e
Proteína aí depende um pouco da demanda metabólica da célula. O que diabos está acontecendo? E aí, começou-se a investigar. A partir dessas observações, a célula aumenta lipídio, não tem glicose. O que está acontecendo? Começando tudo no efeito Warburg. Aumenta a captação de glicose, agora eu tenho lipídio, que coisa esquisita. E aí começaram os estudos para entender um pouco do que estava acontecendo. E aí a galera que trabalha com inflamação, aqui poderia ser qualquer ativação de um receptor, aqui a gente escolheu o receptor do tipo TOL, só para demonstrar no quadro de inflamação o que estaria acontecendo. Uma vez que o receptor do tipo TOL ele é ativado, para aqueles que trabalham com inflamação, a gente sabe que a célula, em homenagem a você, Pedro, a célula vai produzir óxido nítrico, vai produzir óxido nítrico, ela vai aumentar a atividade da mTOR. Por que eu vou aumentar a mTOR? Lembra que a mTOR é aquela que comandava as rotas de biossíntese? Eu tenho muito, vou guardar. A MPK, eu tenho pouco, eu vou usar. Então, a via da mTOR nas células inflamatórias, ela está ativada. Se eu estou ativada, eu produzo lipídios, vou aumentar a minha glicólise e vou, então, lá produzir os meus lipídios. Ah, mas por que eu não faço fosforilação oxidativa? Porque tem um camarada aqui no meio do caminho, que a mTOR induz, que é o chamado RIF1-alfa. Esse RIF1-alfa, ele bloqueia a fosforilação oxidativa. Então, ao mesmo tempo que eu tenho indução da síntese de lipídios pela via da mTOR, eu tenho o bloqueio da fosforilação oxidativa pelo RIF1-alfa. Indo mais além, eu aumento a minha velocidade da glicólise porque eu vou aumentar a expressão de uma proteína que produz o principal agonista ou o principal efetor alostérico da fosfofrutaquinase 1, que é a frutose 2,6-bifosfato, que é produzida pela fosfofrutaquinase 2. Então, eu aumento a velocidade da via glicolítica e diminuo as vias da MPK. Isso aqui é bonito para você, hein, Pedro? A LPS, se ativar o TOL2, ele inibe a MPK. Tem a MPK lá no laboratório. Não, nesse também não, bonito. Pode fazer o Western. Foge não. A MPK, então, se está inibida, eu não faço beta-oxidação, eu estou sintetizando lipídios via mTOR e estou diminuindo biogênese mitocondrial. Ok? Então, a resposta inflamatória e a resposta tumoral, elas induzem um tipo de resposta que vai levar, então, à diminuição da fosforilação oxidativa, a própria produção, nesse caso da célula inflamatória, ela inibiria a fosforilação oxidativa pelo óxido nítrico, mas isso facilmente pode ser feito pelo RIF. Então, uma vez que ele é estimulado na via de mTOR, eu bloqueio a fosforilação oxidativa e induzo as vias de promoção da via glicolítica, o aumento da via glicolítica, e, por fim, diminuo a via do MPK, porque é como se eu enganasse a minha célula dizendo, eu tenho energia suficiente. Então, você engana a célula dizendo que você tem energia suficiente, apesar de não ter, e aí você aumenta a via glicolítica, tá? E aumenta a captação de glicose. Elas têm essa adaptação, é o que a gente chama de adaptação metabólica. Não é disfunção, não é nada, é uma adaptação. E então, começou-se a criar aquelas histórias. Então, a gente tem, quando a gente observa a resposta inflamatória, a gente tem perfis de ativação molecular distinta, onde se eu tenho uma resposta pró-inflamatória, eu tenho um efeito metabólico aumentando glicólise, aumentando de uma forma geral, a gente aumenta a via glicolítica, reduzindo, então, a fosforilação oxidativa por conta da secreção do RIF1-alfa. Por outro lado, macrófagos que têm perfil de regeneração, uma coisa que tem que quebrar o conceito agora, isso aqui não vira isso aqui, tá, gente? Jamais. O macrófago M1, ele não vira M2. Nós temos, durante o processo inflamatório, as células que chegam ao ambiente inflamatório, elas vão ter contato com as substâncias que estão naquele local e elas vão assumir um perfil
ou M1 ou M2, dependendo do que elas encontram naquele ambiente como fatores de sinalização. Agora, isso aqui jamais vira isso aqui. Não tem como um virar o outro. O que a gente tem é, dependendo do ambiente, você tem um perfil ou outro, tá? Bom, e o que se viu é que os macrófagos do tipo M2, eles fazem fosforilação oxidativa, eles têm um aumento desse marcador arginase 1, que na verdade é um marcador do ciclo da ureia. Então, a gente tem aumento das todas as rotas metabólicas, como o ciclo da ureia, então tem aumento de arginase 1. Caramba, que saco. Aumento da MPK, porque ela faz fosforilação oxidativa, ela vai queimar lipídio, ela vai fazer o metabolismo normal, como se fosse uma célula nossa metabólica. E ela vai ter, então, o aumento da proteína, que diminui a velocidade da via glicolítica. Então, ela tem os parâmetros energéticos dela bem controlados. Então, é onde a gente está chegando hoje, de entender um pouco o metabolismo, uma coisa é ampla. Então, a gente sabe... Aí a gente também passa por alguns momentos em que a gente tem também regulação da insulina, o glucagon, não existe nada falando de controle de resposta imunológica, mas a gente começa a ver que determinadas situações fisiológicas, se a gente for analisar no macro, é óbvio que se a gente for olhar um efeito sistêmico, claro que importa as relações, insulina, glucagon, tudo importa, mas no micro, e dependendo do momento celular, que local aquela célula está, daquela demanda que aquela célula está, as coisas mudam. E não necessariamente vai ser canônico como a gente aprendeu. Só vai fazer isso, só vai fazer aquilo. Não é bem assim. Tudo depende um pouco do momento celular. E tem interações entre essas vias, elas podem ser moduladas por outras. Existem diversas, numa célula, quantos receptores a gente tem e quantas rotas podem ser disparadas ao mesmo tempo. Porque a gente fala de macrófago M1 e M2, só que a gente sabe que a coisa evoluiu. A gente agora tem o macrófago 9/3, então assim, é difícil você determinar, tudo depende um pouco daquele momento, do que está sendo liberado, das citocinas ambientais, do patógeno que está atuando, e é isso que vai nos levar para a segunda parte da aula, que é a parte de tarde agora, onde a gente vai falar como a gente vai entrar de fato em imuno, a gente entrou em metabolismo celular de uma forma geral, mas de tarde a gente entra em imuno. Quantos receptores essas células têm? Quantos sinais são deflagrados e qual a resposta que a gente tem? A gente, de tarde, volta falando de imunidade inata e adquirida, o foco são nos receptores e as respostas disparadas. Então, é disso que a gente vai falar na parte da tarde, como almocem, mas não almocem muito, que a parte da tarde tá hard. Aqui foi tranquilão, vocês lembram de tudo, da aula de metabolismo. Que horas vocês querem? 1h30 ou 2 horas? Gente, então estamos voltando mais tarde, tá? O pessoal aí online. 2 horas, gente? 1h30? 1h30? Como a gente terminou mais cedo, são 11h20, 1h30 a gente volta então, tá bom? E aí a gente vai para uma parte pesadinha. Então, gente, até mais tarde, o pessoal aí que está assistindo. A aula está gravada, depois eu boto lá no e-mail para vocês. Até de tarde, galera. Já acabou?